paz, Senhor, meus irmãos. Gostaria de compartilhar com os irmãos uma experiência que eu tive esta noite com um sonho, com a volta do Senhor. Eu ainda estou sob efeito deste sonho. Foi muito real, foi surreal e eu ainda estou sentindo assim algumas sensações que aconteceram no sonho e eu gostaria de compartilhar com os irmãos. Já são 4h, 4h15, mas a manifestação das coisas de Deus na minha vida foi tão forte que eu ainda estou sentindo as sensações. Mas antes de falar qualquer coisa, eu queria ler 1 Tessalonicenses 4:16, que diz assim: porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficamos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com esta palavra. Meus irmãos, eu sonhei que eu estava entrando numa outra dimensão. Era algo surreal. E havia uma escada. E eu devia descer aquela escada. Na verdade, era escolha minha descer aquela escada. E eu descia. E quando eu descia, havia um campo, um local. E um ser ficava na minha direita. Um ser muito alto, muito grande. E ali eu via os espíritos das pessoas. É como se eu descesse embaixo da terra. E ali eu via os espíritos das pessoas. E eu falava com este ser: o que são isso? O que são esses espíritos? E ele dizia: são os espíritos das pessoas que estão lá em cima. Os espíritos dos crentes e dos não crentes. Então eu via muitas pessoas espalhadas por ali. E depois daquele campo era a entrada do inferno. Então eu entrava e começava a ver pessoas que eu conhecia. E eu via pessoas na luz e na escuridão. Algumas pessoas tinham luz no rosto, brilhavam muito forte, enquanto outras pairava a escuridão e eram trevas. Então eu falava com este ser: por que essas pessoas estão com essa luz no rosto tão forte? E ele dizia: são as pessoas que vão para o céu. As pessoas que se converteram verdadeiramente e que têm o Senhor no coração e aceitaram Jesus de verdade. E eu falava: e essas pessoas que estão na escuridão, o que elas têm? Por que elas estão na escuridão? Aí ele falava: são as pessoas que já estão predestinadas para o inferno. Elas escolheram o inferno, elas não estão firmes na rocha. Só que tinha gente que eu conhecia e era gente de igreja. E eu falava assim: não, esse aqui não vai, esse aqui é crente, esse aqui é um instrumentista da casa do Senhor, esse aqui é um levita. E ele vai pro céu. E este ser falava: não vai não, não vai pro céu não. E eu via casais, e eu via esposa com brilho tão forte que elas contagiavam os maridos. E eu falava: por que essas esposas elas estão tão brilhosas e contagiando os maridos? E ele falava: são as esposas sábias que buscam a ponto de contagiar o marido e o lar dela. E eles estão aptos a receber com o coração aberto, e eles estão recebendo essa luz que vem das esposas que oram, que se ajoelham. E eu via outros casais onde a esposa estava na claridade e o marido na escuridão. E eu falava: e por que aquele casal tá assim? Aí ele dizia: porque são as esposas que oram, que buscam, que levam os esposos para a igreja. E eles até vão, eles até ficam ali, tem essa cara de paz, tem essa cara de paisagem, mas eles não aceitaram Jesus, eles só estão indo por um social, eles não acreditam no Senhor verdadeiramente, até acreditam, mas eles não aceitam Jesus no coração. Eles não estão vindo por causa de Jesus, estão vindo para agradar a esposa, ou porque eles não querem ficar sozinhos em casa, ou porque eles estão fazendo uma social na igreja, ou estão fazendo, indo num dia na semana, porque eles pensam que indo num dia na semana eles vão ser salvos. Só que eles não estão salvos, e eles estavam na escuridão. E eu falava: eles vão pro céu? E o ser falava: não, elas vão pro céu. Mas eles enganosamente, eles estão tentando se enganar, mas não vão pro céu, eles vão pro inferno.
E eu via outras pessoas na escuridão que eu conheci e falava, não, mas esses aqui, aquele ali é crente, ele vai pro céu. E ele falava, não, ele também não vai pro céu. E eu falava, mas aquele ali é crente, aquele ali eu tenho certeza que é. E ele falava, engano. E eu via muita gente, e tinha gente que pregava, gente que louvava, gente que manifestava a glória do Senhor, gente que cantava no Espírito, e a igreja levantava, gente que cantava no fogo. Eu via uma pessoa, eu lembro que eu falava, meu Deus, isso é loucura, que essa pessoa tá na escuridão, se ela quando canta faz um reboliço na igreja, e todo mundo sente a presença do Senhor, e todos nós somos renovados com o louvor dessa pessoa. E o ser falava, não, é engano. Ele não se converteu. Ele tem o dom de cantar. E ele canta. E Deus usa porque tem o dom. Mas ele, dentro dele, não tem a luz. Ele não se converteu. E meus irmãos... E eu ia entrando, e ele já era a porta do inferno, e eu ia entrando, e eu via muita gente na luz, só que eu ia enfraquecendo, porque eu ia entrando e justificando as pessoas, e ele falava, não, esse aí também vai pro inferno, e todos na escuridão que eu falava, esse aqui não, esse aqui eu tenho certeza, ele falava, vai pro inferno. Então eu entrei demais, e ele ficou lá fora, o ser, e eu falava, Deus, me ajuda a sair daqui. Eu entrei demais, porque eu fui olhando e fui entrando e fui querendo ver aquilo tudo. E assim, eu comecei a sentir uma coisa tão ruim, uma sensação horrorosa, um sentimento terrível. Irmão, eu estou falando com muito temor e muito tremor, que o inferno, aquilo nem era um inferno, eu estava ali só na porta, e eu sentia um peso tão grande, e quando eu começava a falar Jesus, a poder no sangue de Jesus, a poder no sangue de Cristo, a poder no sangue de Cristo, eu começava a clamar porque eu queria voltar, e aí eu perdi as minhas forças, e uma força sobrenatural pairou sobre mim, e me pesou, e me abaixou, e eu fiquei no chão, eu não tinha força para levantar, e eu falava, Deus, me tira daqui, e Deus, eu tinha escolha de eu não ir, eu já sabia que ali era o inferno, mas eu tava surpresa com tudo aquilo, e eu tava querendo entender aquelas coisas à minha volta, e eu acabei indo aonde não era para ir. Então eu cheguei em um lugar em que um poder, uma força maior fechou a minha boca. E o inimigo das nossas almas queria muito a minha alma. E ele começava a tirar todas as minhas forças e todo o meu clamor que eu estava fazendo e estava me puxando. E ele me queria muito. Eu sabia no sonho que ele me queria com todas as forças dele. Ele queria me puxar lá pra dentro, porque ele não queria abrir mão de mim de jeito nenhum. E eu começava a interceder com a mente. Eu falava, eu orava ao pastor. Eu falava, pastor, que é um pastor João, intercede por mim, para Deus me dar força, porque eu preciso ter força para sair daqui. Eu começava a orar pros irmãos, intercedam por minha vida para eu sair daqui. Eu não tinha mais forças. E eu começava a chamar o nome do Senhor, e eu começava a clamar, Senhor, tem misericórdia, o Senhor tem poder, o sangue de Jesus tem poder, só que só na mente, porque a minha boca tinha sido fechada, as minhas forças tinham sido retiradas, e era uma sensação horrorosa, foi tão surreal, foi tão real, que eu posso sentir, eu posso lembrar do que eu senti. E quando de repente eu perdi todas as forças, que eu falei, eu não consigo mais. Eu vi que eu não conseguia mais. As minhas forças não iam me tirar dali. Um carro dourado chegava com 2 pessoas dentro do carro. E eu falava com aquele ser, quem são essas pessoas? E ele falava assim, essas 2 pessoas têm esse brilho tão forte. O brilho daquelas 2 pessoas dentro daquele parecia um carro forte. Era um carro diferente, quadrado, era um carro dourado. E eles estavam dentro daquele carro, e eles brilhavam tanto que irradiava tudo do lado de fora. E eu falava, quem são essas pessoas? E aquele anjo, aquele ser, que eu imagino ser um anjo, aquele ser falava, essas 2 pessoas, elas brilham desse jeito.
E elas têm toda essa força sobre o sobrenatural, porque elas fazem muito a minha obra na terra, a obra de Deus na terra. Elas fazem muita obra de Deus na terra, elas buscam, elas jejuam, elas verdadeiramente se converteram, elas verdadeiramente tiveram um encontro com Cristo. E o principal que ele dava ênfase, elas fazem a obra na terra, elas buscam as almas perdidas, elas oram em prol das pessoas, elas buscam de verdade, elas verdadeiramente intercedem, põem o joelho de madrugada, elas oram, e quanto mais elas fazem isso, mais o brilho delas irradia, então as trevas não conseguem chegar perto delas, nem penetrar. Então, parecia que quando elas chegaram perto de mim, com aquele carro, eu senti um pouco de energia, que era o que ele estava falando. Que aquelas pessoas, elas oravam pelas vidas perdidas. Então eu senti, eu não estava morta, eu estava viva ainda, eu sabia que eu estava viva. Não. Então a pouca energia que eu senti com a luz delas, eu me joguei em cima do carro. Porque me jogando em cima do carro, eu automaticamente ia para perto delas. Quando eu chegava perto delas, as minhas forças começavam a voltar e elas iam dando ré e me tirando. E eu percebi que ali Deus havia levado socorro, mandado socorro para minha vida pela minha intercessão. Então, meus irmãos, primeiramente, não se engane com o que você vê. Não se engane com uma pessoa que adora, que profetiza, que fala em línguas. Não se engane, porque não é todo ouro que brilha, que não é tudo que brilha é ouro. Não, nem tudo que brilha é ouro. Não se engane com pessoas que profetizam, que gritam, que falam dentro da igreja, que sapateiam, que rodam, porque nem todas vão para o céu. É engano, não se converteram. Não se engane com a pessoa que está do seu lado. Talvez o seu melhor amigo está com você, vai na igreja de você. Talvez o seu marido vai com você. Não se engane, meu irmão. Ele está fazendo um social, não está indo por causa de conversão nenhuma, está indo para fazer a tua vontade. Cuidado com quem você escolhe para estar do seu lado, para ser seu amigo, para andar de mãos dadas, porque eu via também duas pessoas que eram amigas, uma estava com muita luz e outra estava com as trevas, e eu falava, esse aqui também vai pro inferno. Ele falou, vai. Ele não se converteu, e eram dois amigos. Deus me mostrou em várias áreas, eram dois amigos que andavam juntos na terra, e eu sabia, era como se eu via e já vinha na minha cabeça o que era, e quando eu tinha dúvida eu perguntava esse ser. Então eu saía dali. Então, meus irmãos, Jesus está voltando. A volta de Jesus está perto. Meus irmãos, dura coisas escolher se você fosse divertir ou você, porque a volta de Jesus vai ser no abrir e piscar de olhos. E quando de madrugada, ainda de madrugada, eu acordei. E quando eu acordei, eu acordei, mas eu não conseguia mexer o meu corpo. E eu só conseguia falar, o sangue de Cristo tem poder, só que com muita dificuldade. Irmãos, era uma sensação horrível. Parecia que tinha um peso em cima do meu corpo inteiro. Eu não podia mexer o meu corpo, eu não podia mexer os meus dedos. Eu respirava dificultosamente. Eu tentava respirar, meus irmãos, é sufocante, é horrível. E foi um arrebatamento ali. E quando eu acordei, eu não conseguia voltar. E eu só conseguia falar muito dificultosamente. O sangue de Cristo tem poder. Só que eu falava muito lentamente, com muita força. E eu gastava muita energia. Eu estava muito fraca. Só que eu não saí daquilo. Eu continuei ali. Eu não conseguia mexer o meu corpo. E a minha mente funcionava aqui fora. Eu conseguia eu entender tudo o que estava acontecendo. Mas eu não conseguia voltar. Então eu comecei a clamar, até que alguma força me levantou e me botou de sentada. Aí quando eu sentei, que foi meu alívio, as minhas forças voltaram. E ali foi a experiência que eu tive. Então, meus irmãos, Jesus está voltando e atente para isso. Como está a sua vida? Como que está a sua vida diante de Deus? Você está orando a Deus? Você está se voltando para Ele? Você está querendo intimidade com Ele? Você está buscando a intimidade, a aproximação, intimidade? Você está pedindo a Ele para escrever o seu nome no livro da vida? Acender o seu nome no livro da vida? Você tem pedido a Deus para te dar experiências? Porque
Muitos estão enganados achando que vão para o céu, mas não vão. Como que você tá? O que você sente? Peça a Deus experiência, peça a Deus para sonhos, peça a Ele para falar contigo, porque nós estamos vivendo os últimos tempos. E há uma igreja que vai subir e a outra parte vai ficar. O trigo vai ser retirado e o joio vai ficar. Jesus vai buscar a igreja que foi fiel, a igreja que se converteu, a igreja que realmente aceitou Jesus no coração. Então esta é a mensagem que eu deixo para os irmãos, para que ninguém seja enganado, porque muitas vidas estão passando desapercebidas, achando que vai para o céu somente por ir à igreja, somente por agradar um amigo, agradar o marido, a esposa, o filho. Você está enganado, você não vai subir. Você meramente está fazendo um social e está perdendo o seu tempo na igreja. Deus quer ter um encontro verdadeiro contigo. Deus quer ter experiências contigo. Ele quer falar com você. Deus não quer ser só um amigo seu, um amigo estranho. Deus quer falar com você. Ele quer entrar na sua vida, no seu coração. Ele quer te dar salvação. E assim eu encerro esse vídeo, para que possa servir de experiência, para que possa servir de alerta. Acordei, a sensação era tão ruim, que se eu pudesse dar um nome àquela sensação de que eu senti quando eu estava na porta do inferno, mas se eu fosse dar um apelido, um nome para isso, eu ia dizer que isso é a sensação da morte. E é horrível. Meu irmão, aquilo nem foi inferno. E eu falei com Deus, isso não foi nem uma semente, isso não foi nem uma ponta de uma agulha, isso não foi nem 0,0%, 0,001% do que é o inferno. Imagine o que é o inferno. Se dá um nome, sensação da morte. Se aquilo foi tão horrível, eu não quero imaginar como é que é o inferno. Eu não quero imaginar como é morar naquele lugar. Não queira provar. Se pegue na orla de Cristo, se pegue no Senhor Jesus. Não deixe o inimigo te tragar. Fique perto de pessoas que tenham luz, mas se converta de verdade. E essa é a palavra que eu deixo para os irmãos. Atentai-vos. Atentai-vos para a volta de Cristo. Atentai-vos para a volta de Cristo, porque Ele está voltando e Ele vai buscar uma igreja. Acorda, tu que dormes. Acorda, tu que dormes. A Bíblia diz, acorda tu que dormes, enquanto há tempo. Porque quando você estiver naquele lugar agoniante e não puder sair, porque eu tive tempo de sair, mas vai chegar uma hora que não vai dar tempo. E eu sabia que lá no fundo tinha pessoas como eu, que já não tinha mais força para voltar. Eu ainda tive um pouco de força para clamar e voltar, mas eu sabia que lá no fundão já tinha muita gente que tinha sido tragadas, que estavam lá vivas e que não tinha forças para voltar. Meu irmão, não deixe que chegar a este ponto para acordar, porque aí não vai ter mais jeito para voltar. Ninguém precisa passar para poder se converter e se chegar ao Senhor, mas simplesmente pega essa palavra e vá em direção a Cristo, vá em direção à cruz, vá em direção à salvação. Acorda tu que dormes. Deus abençoe a vida de vocês grandemente. A paz do Senhor.